Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos. A Casa Educação e eu damos as boas-vindas a vocês. Meu nome é Lilian Gaspari, eu sou professora e monitora aqui na casa. Hoje a gente vai ter uma palestra super, super importante para um segmento do mercado que vem crescendo muito e que tem despertado muito interesse. E a gente vai falar sobre o mercado cristão, tá bom, pessoal? Boa noite, Rafael. Boa noite, Hedson. Boa noite, Edilson. Bem-vindos. Podem começar. Boa noite, Lilian. Prazer estar aqui com você. Eu sei que muita gente vai estar entrando durante a aula ou assistindo depois, mas eu tenho a grata alegria. Eu fiz um MBA em Publisher aqui na Casa da Educação, há cerca de um pouquinho antes da pandemia. Foi muito bom, gostei muito. E hoje eu tenho o prazer de ter aqui comigo o Harrison, que é o nosso gerente comercial, publicações Pão Diário, o Rafael, que é supervisor, é da área estratégica de mercado, o Eduardo também, que é o diretor de marketing. E a gente vai conduzir aqui, às vezes falando um pouquinho diferente, conforme a gente vai passando, para dar essa visão do que é esse mercado, né? Um mercado religioso no Brasil. Quando a gente pensa em mercado religioso, é muito interessante, porque a gente logo às vezes pensa em igreja, às vezes a gente pensa em determinada coisa que nem sempre é exatamente isso, né? A gente está falando de pessoas que buscam ajuda do alto, então a gente está falando aí de, no caso do Brasil, de cada 10 brasileiros, 8 são cristãos, né? Cerca de 57% católicos, cerca de 27% aí evangélicos. Então a gente diz aí que praticamente 90% das pessoas que entram numa livraria, 90% das pessoas que entram em supermercado, elas têm um fundo religioso, né? Acredita num Deus aqui no Brasil. E eu gosto sempre de pensar, quando a gente fala em mercado religioso, eu lembro que mais ou menos aos 15 anos eu estive visitando a Alegrias Curitiba, que é um grande parceiro nosso hoje. Apesar de ter só 36 lojas aí no Brasil, eles é top 5 clientes nossos. E quando eu falava com, na época, o diretor comercial, ele falou, mas por que mercado religioso? Eu perguntei para ele quantos fotógrafos tem no Brasil. Ele falou, não tem ideia. Eu falei, olha, no Google eu dei uma pesquisada e em torno de 200 mil fotógrafos, né? Quantas pessoas que pescam no Brasil? Pescadores profissionais? Ah, cerca de 1 milhão de pessoas, se você pesquisar no Google, né? E na época eu falei com a livraria, né? Falei, poxa, vocês têm uma seção muito bonita de fotografia. Eu sou fotógrafo, gosto de fotografar, não sou profissional, mas não compraria um livro de fotografia, né? E vocês têm uma seção bonita, vocês têm uma seção de pesca muito interessante, mas vocês não têm uma seção de livros cristãos, né? Livros religiosos. De cada 10 pessoas que entram na Livraria Curitiba, 8 são religiosos, né? E ele falou, você está brincando, né? A gente começou a conversar e o Harrison vem trazendo desde então ali o relacionamento com ele, junto com o executivo que atende, e eles saltaram ali de uma venda, né? De 30 mil para 100 mil, para 200 mil, para 500 mil, para 1 milhão, para 1,5 milhão, só em produtos nossos por ano, né? E hoje movimenta um grande volume, não só a nossa editora, mas outras editoras. O que que eu quero dizer com isso, né? Você comercializar ou você ver uma oportunidade de negócio é você estar presente, né, no mercado que de cada 10 pessoas que entram na livraria, 8 pertencem, né, de alguma forma estão relacionados. Eu vou compartilhar aqui a minha tela para a gente falar um pouquinho, né, transmitir um pouquinho aqui do que seria, né, esse mercado religioso, né, o que seria qual a relevância desse mercado. Bom, aqui o Rafa, quando preparou essa apresentação, Rafa, você também pode me interromper, pode participar aqui, né? Nós vimos falando aqui de 4 pilares do mercado religioso, né? A relevância para o mercado, né? Por que relevante? Porque os últimos 5 anos você vem acumulando, mesmo quando outros departamentos, livros científicos, livros didáticos, obras gerais caem, o mercado religioso ele cresce, no mínimo 5%. Esse ano foi 6, no ano anterior foi 8. Então ele segue crescendo, aumentando a relevância, né? E quando a gente fala desse mercado religioso no Brasil,
O Brasil é o segundo maior mercado religioso do mundo. Número um é os Estados Unidos, 240, 230 milhões de cristãos, né? E o Brasil, cerca de 170 milhões de cristãos, né? Então, só que quando a gente olha para o mercado brasileiro, que consome cerca de 51 milhões de livros, 29% da a venda total de livros, nos Estados Unidos não é 51 milhões, passa de 170 milhões de vendas. Então a gente vê o tanto que o Brasil tem a desenvolver e crescer, né? E cada vez mais tem crescendo, né? A forte comunidade, o pilar número dois, né? A base de leitores é fiel e engajada. Em que sentido? As pessoas elas procuram crescer, elas não só compram para elas, elas compram para dar de presente, elas compram para os filhos, a gente vai ver isso mais à frente. E o grande impacto cultural, porque é uma comunidade, né, que tem valores e tradição e que gosta de repassar isso, seja através dos presentes, apesar que cerca de 60%, 70% da pessoa compra para si, mas ela também compra muito para presentear, né? Então é uma base dedicada, né, que movimenta volumes significativos, né, aqui no Brasil e vem crescendo aí a todo ano. Outro ponto bem interessante do canal religioso, quando a gente está falando de livrarias, é que é um dos canais mais usados para comercializar é a livraria. Enquanto outros segmentos, muitas vezes, eles foram muito para a internet, vem crescendo cada vez mais, esse segmento ainda se mantém forte nas livrarias, né? É, cresce o número de títulos religiosos, a gente tem um fortalecimento das livrarias, a gente teve um fenômeno aí nos últimos 10, 15 anos, né, Harrison? O Harrison atende também a Conta Leitura, que cresceu gigantemente, Curitiba, Amazon, lojas pequenas também, então todos vêm crescendo porque vêm acompanhando esse crescimento do mercado e aumentando essa capilaridade. Por quê? Diferente de outros segmentos, você se tem igrejas espalhadas por todo o Brasil, e cada vez mais mega igrejas. Então, tem esse potencial para aquelas livrarias de bairro, que está próximo à igreja, a fazer parcerias. Não sei se você quer comentar algo aí, Rafael. Eu acho que dá para comentar, acho que na questão da nossa, do slide anterior também, a questão da nossa base como sociedade, né? O Uhum, Brasil, ele foi, digamos assim, cristianizado muito cedo, né? Muito cedo. Então nós temos aquela questão da cultura ocidental cristã muito bem solidificada, né? Como você falou, o segundo país em cristãos no mundo, em número, né? E isso vem a questão chave para qualquer consumidor, a rejeição, né? Então, a rejeição do livro religioso, ela é o que é um dos nossos pilares, não ter rejeição, ela é quase zero, né? Então, isso uhum, impacta muito, tanto que no Brasil existe a cultura de quando você quer presentear uma pessoa que não está muito bem, tem alguém na família que né, está com uma doença, ou uma pessoa que, sei lá, se separou, sei lá, alguma questão assim, se dar um livro religioso, né? Um livro ou de uhum, autoajuda barra religioso, né? E esse é um dos diferenciais do não ter essa barreira do preconceito, como alguns outros tipos de livro, né? Por exemplo, uhum. vem com romance adolescente. Não, eu não gosto de romance adolescente. Então, nós não temos muito essa questão dessa rejeição, né? Essa aceitação, ela é muito, muito boa para o mercado. E eu acho que esse é um dos resultados, né, que cresce tanto também. Boa. Bom, aqui a gente tem esse gráfico, um comparativo interessante entre uma das áreas que mais vende livros, que é as obras gerais, né? Aqui através dos canais de distribuição, e a gente percebe aqui o nível de crescimento, né? A gente teve um crescimento aí de vendas no canal livraria, né? Então ali a gente tem livrarias representando 30% da venda total, distribuidores em torno de 20% e as livrarias virtuais em torno de 16%. Quando a gente compara com obras gerais, as livrarias virtuais chega a quase 45%, né? Então, a gente percebe nesse gráfico aqui, né, que a importância das livrarias, né,
a oportunidade que se tem em livrarias em movimentar livros religiosos, apesar que hoje nem todas as livrarias você tem livros religiosos, né? Às vezes por falta de conhecimento do mercado, às vezes não saber que livro comprar, que a gente vai falar um pouquinho hoje, mas isso representa uma oportunidade, porque ó, obras gerais a gente está falando aí do mercado grande, mas livros religiosos a gente está falando do movimento de 51 milhões de cópias, né? Quando a gente vê aqui essa distribuição, em unidades vendidas, a gente percebe ali, olha só, livros religiosos, 29,5%, né, representou aí das vendas no ano passado, a última pesquisa da Nielsen, não ficção 22%, né, ficção adulto 18%, infantil e juvenil 18%, né? Então a gente percebe aí que de 174 milhões de livros que a Nielsen divulgou que foi vendido no mercado brasileiro ali em 2024, foi a última pesquisa, né? 51 milhões, quase 30% foram livros religiosos, né? Falando aqui desse total de vendas, a gente pode dizer, né, Rafa, que 36% do total de vendas são livros religiosos e outros 64% não, né? Ou seja, Dos de mais cada vendidos, chefe. dos mais Dos 30 vendidos, mais né? vendidos daí da Book Info, não da Nielsen, né? Aham, do último ano, né? De Isso, janeiro a novembro, que isso. foi quando a gente conseguiu apurar dos top 30 livros mais vendidos, 11 eram cristãos, né? Então, esse é um outro ponto interessante para a gente pensar nessa reflexão, né? Falando aqui em pesquisa, né? Retrato de leitura, o Instituto Pro Livro publicou aqui, né? Como é que as pessoas costumam ler? Em primeiro lugar, destacado ali em 2024, ó, 38% Bíblias. Então, 22% contos, romance 20%, religioso 17%. E aí, quando a gente considera a Bíblia é um livro religioso, a gente soma 17 com 38, então a gente tem ali o percentual do que as pessoas costumam ler, ali a gente chega a prática, passa de 50% do que as pessoas costumam ler são livros religiosos, né? Quer comentar algo, Rafa ou Harrison? Só uma coisa que eu ia comentar também sobre essa pesquisa, que por mais que eles tenham dividido Bíblia e religiosos, é, você tem aí a margem do potencial de venda, porque dentro dessa pesquisa do Instituto Pro Livre, dentro das pessoas que leem, né? O que elas leem, Uhum. né? Que categorias? Então, dentro das que leem, a primeira categoria é a Bíblia, 38%. Se a pessoa disse para a pesquisa que ela lê a Bíblia, é um potencial de compra de qualquer outro material religioso, né? Aí, como o Edilson falou, se somando, né, as duas categorias, dá um número bem elevado. Eu acho que até por isso que eles dividiram, porque foi tão expressante, é tão grande esse número de leitores da Bíblia, então eles dividiram, eu acho, para não ficar um número tão alto também para representar que, né, não é somado, tipo, isso aqui não é só de Bíblia ou só de religião, se vamos separar, senão vai ficar muito alto. Então, mas é o potencial do mercado, né? E não só que as pessoas leem, mas como elas compram, né? Quando a gente olha o mercado mundial, por exemplo, os Estados Unidos vende em torno de 19 milhões de Bíblias por ano. E o Brasil estaria em torno ali de 8 milhões e meio a 9 milhões de unidades vendidas por ano. Então a gente está falando que do mercado ali de 51 milhões de livros religiosos vendidos, praticamente 9 milhões são Bíblias, né? Para ver a força que a Bíblia tem um valor agregado, né? É um livro importante para todas as religiões, né? E as pessoas costumam ter mais de uma, né? Eu praticamente tenho mais de 20. E as pessoas gostam de comprar Bíblias de estudos, Bíblias diferentes, né? Aqui a gente classificou um pouquinho o gênero, né? A gente percebe ali que as mulheres são as grandes compradoras, a gente inclusive teve esse crescimento aí de 57 para 61% do total de compra. A mulher costuma comprar para si, ela costuma comprar para os filhos, né? Para educar os seus filhos. Então a gente vê aí que tem uma penetração bem interessante aí e apesar de a gente ter 60, 61% mulheres, os homens também adquirem um percentual interessante de livros religiosos, né? Aqui a gente colocou alguns dos itens, né? Quando a gente fala em diversificação, a gente percebe, né, que na categoria feminina
o que que normalmente as mulheres buscam, né? Elas buscam produtos por temas, temas que sejam relevantes, elas procuram materiais de qualidade, que elas gostem, que falem com elas, né? Então, às vezes, produtos que sejam minimalistas, às vezes produtos que falem com a personalidade dela, se é uma mulher moderna. Então, assim, ou se é uma mulher mais clássica, que busca um produto mais clássico. Então, a gente tem focado, por exemplo, em distribuir materiais de acordo com esses públicos, né, do que eles estão buscando, como, por exemplo, Bíblias em versões femininas, não só aquela capa, o Brasil. Acabei de voltar agora da China e a gente estava vendo diferentes estilos que é fabricado para o mundo. A gente esteve na Feira de Frankfurt em outubro, vendo também esse mercado. E a gente tem visto que o Brasil ele é fantástico nesse mercado de Bíblia. Enquanto outros países só tem aquela Bíblia antiga, capa preta, às vezes eles se arriscam num capa marrom. Nos últimos 5 anos, os Estados Unidos foi para uns outros estilos. O Brasil, você tem uma diversidade gigante, né? A gente costuma dizer que você tem Bíblias vermelhas, você tem rosa, você tem champanhe, de todas as cores das capas, né? E aqui a gente, quando a gente olha para isso, a gente pesquisa o que que os nossos consumidores estão buscando na livraria para presentear para si, a gente percebe esse bom gosto, né? Quando a gente fala ali de mulheres e quando a gente fala aí de mercado, que a gente falou ali no início do mercado cristão, né? Um mercado aí que praticamente de cada 10, 8 pessoas que entram na livraria são cristãos. Então, uma livraria que não tem um livro religioso, não tem uma Bíblia, aquele consumidor que entra, ele vai procurar outra livraria ou está comprando em outra livraria, porque ele não tem encontrado ali o que ele procura, né? Então, a importância aí da gente ter alguns produtos chaves, né, que o público cristão procura e estar à mostra, né? Comunicar que você tem isso, porque muitas vezes você não comunica, né? Rafa, você quer conduzir essas perguntas aqui que a gente colocou? E uma coisa bem importante também, chefe, dessa última pesquisa do IBGE, que inclusive foi comentado por muitos especialistas e tal, é que no ano de 2022, quando ela foi feita, já tinha essa questão de uma mudança da última pesquisa no comportamento de quem estava falando, né, as respostas. E principalmente no sentido religioso, né, que há 15 anos atrás, mais ou menos, quando foi feita a última pesquisa, que essa última teve o atraso, né, todo mundo lembra disso, tinha aquela questão de falar, qual é a sua religião? Eu sou cristão, mas o cara não ia na igreja, não ia, só dizia porque dizia, né? Era uma coisa mais cultural, Uhum, né? Falar que era cristão, né? Nessa última pesquisa, já tinha mudado muita coisa. Muitas pessoas já se declaravam sem religião ou não uhum, religiosas, né? Então, não é mais um tabu falar isso, que muito antigamente era um tabu falar, não tenho religião, ou sei lá o quê. E agora não. Então, é muito legal esse dado, porque ele é um pouco mais fidedigno, que são de pessoas que abertamente, não, eu sou religioso, eu sou cristão, né, no caso, né? uhum. E mesmo sem com aquela convicção maior do que existia culturalmente, digamos assim, há muitos anos atrás, né? Então isso é bem importante também, porque tinha muito isso, e muita gente fala, mas todo mundo fala que é católico, todo mundo fala que é evangélico, não vai na igreja e tal. Então isso mudou muito, né? Todo mundo vem acompanhando muito isso, e eu sem religião, tanto que, né, no gráfico do IBGE, o que mais cresceu foram as pessoas sem religião, né? Então as pessoas estão dizendo, não Uhum, tenho religião, né? E dentro dessas perguntas, dentro de todo o mercado, pensando no seu negócio, né? Quando a gente fala de negócio, a gente fala de dados, de números, para quem que eu vou vender, como que eu vejo quem que é o meu cliente e quem não é, eu estou no lugar certo, não estou e tal. Então, para a gente saber um pouco mais do nosso negócio, eu sabendo que o público, como o Gilson falou, de cada 10 pessoas, 8 que entram na minha livraria são cristãs, o que que eu tenho para oferecer para esse público de 80% do país, né? E aí talvez o Harrison pode comentar talvez um pouco das últimas experiências em loco nas livrarias, dessa questão de é, mas aqui
religião não vende. Ah, a Bíblia eu tenho três na prateleira aqui faz 2 anos e não vende. Eu tenho uma experiência no Pará, que eu fui há uns anos atrás, uma livraria muito legal que tem lá, e ele falou exatamente isso. Ó, eu tenho três Bíblias aqui faz, sei lá, 1, 2 anos e nunca não vendem e tal. Aí eu fui lá olhar as Bíblias que ele tinha lá, e aí eu falei para ele, olha, realmente essas Bíblias você não vai vender, porque elas não têm público mais para elas, já o mercado já é outro, já se transformou e tal, então tem muito isso, né? Se eu não tenho o produto certo para o público certo, para o meu público no caso, né, não vai vender, né? Uhum. Existem N exemplos que a gente pode dar. A gente sabe, por exemplo, uma coisa que todo mundo sabe também, a questão das grandes livrarias, redes que quebraram nos últimos tempos e tal, elas fizeram muito isso. Ah, vou vender uma ponta de gôndola, vou vender uma vitrine e tal, porque eu vou vender por X reais, mas que livro que eu vou expor lá? Ah, não interessa, eu estou vendendo. Então, aí expunham muitos livros, tinha muito livro dentro da livraria, muito bem exposto, que não era o público da livraria. E aí o que acontecia? Não vendia. Então, essa questão, ela é chave, né? E dentro Uhum. dessa questão, o que eu tenho para esse público de 80% da população? Será que eu estou preparado para isso? Será que o público em volta aqui de mim é realmente cristão? Você já fez uma pesquisa? Hoje é tão fácil esses aplicativos, né, de pesquisa e tal, e você mandar no WhatsApp para os teus clientes. Você é cristão? Vou perguntar mesmo, né? Ah, você é cristão e tal, fazer uma pesquisa interna na livraria. Se você é cristão, é católico, é evangélico, ou se não é, o que você é e tal. Por quê? Porque é mais do que comprovado, até a Lilian estava falando que ela tem 30 anos, né, Lilian, se eu não me engano, de mercado. É mais do que comprovado que a gente sabe que a maioria dos empresários não acham que sabem quem são seus clientes, acham que sabem. Então, quando você coloca no papel as coisas, às vezes a gente fica bem impressionado com os números, porque eu achava que 80% era homem que vinha aqui, eu achava que eu vendia mais mangá para não Uhum. sei quem, e não, talvez não seja bem assim. Só que como a gente pode, hoje é tão fácil, né, fazer isso, eu acho que é uma ferramenta muito legal fazer para aumentar o potencial dessas vendas, porque o que a minha livraria vai comunicar para os meus clientes? Se eles já são meus clientes, eu tenho que comunicar exatamente aquilo que eles querem que eu comunique. Se eu não comunicar, vai acontecer alguma coisa, vou estar perdendo venda, digamos assim, né? E dentro disso vem a última questão: qual que é o engajamento que eu faço com esse público em torno da minha livraria? Ah, eu descobri que tem muitos cristãos aqui. Então, o que que eu tenho que fazer? Quais são as medidas que eu tenho que tomar para esse público engajar comigo aqui? Porque eu não tinha livro cristão até agora, mas aí os cristãos aqui de perto estão indo na livraria lá longe, sei lá onde, comprar. Como é que eu faço para trazer esse público para minha livraria? Porque ele está morando aí do teu lado, né? Ele está na tua volta aí, ele está passando na frente da tua livraria. Então, o que que você tem que fazer para engajar esse público, né? E existem muitas e muitas formas, né? E a que a gente sempre fala, a melhor delas é divulgar que você está fazendo isso, né? Eu sempre E dou o às exemplo vezes, né, assim. Rafa? Desculpa, Rafa. E às vezes a divulgação é você ser forte no seu bairro, né? Porque às vezes você está do lado de uma igreja, seja católica ou uma comunidade cristã, evangélica, que se tem 5.000 membros e essas pessoas estão circulando ali, e às vezes uma campanha no Facebook que você invista ali R$ 500 uma semana vai alcançar 25, 30 mil pessoas naquela região que você delimitou, né? E vai estar comunicando, porque normalmente as pessoas que vão àquela igreja, né, pelo menos ali 60%, elas moram no entorno, num raio ali, né? As pessoas não vão, claro, existem exceções, pessoas que moram na Zona Norte, vão na Zona Sul, mas as pessoas elas costumam estar numa comunidade relativamente perto, né? E quando você segmenta isso, você consegue comunicar que você está ali, tem disponível e tem alguma novidade, né? Alguma novidade de Natal, alguma novidade de Páscoa, alguma novidade para o Dia das Mães, alguma novidade para o Dia dos Pais, né? Então funciona bem, né? Só para fechar, um exemplo que eu costumo dar sempre é que às vezes a pessoa tem a livraria há 5 anos, 10 anos, e nunca vendeu livro religioso, ou vendeu muito pouco, e as pessoas que foram lá uma, duas vezes não encontraram, elas não vão voltar.
Então, como que eu faço para essa pessoa voltar? Você tem que comunicar. Não adianta só colocar os livros lá na prateleira e achar que as pessoas vão adivinhar que o livro que você voltou a vender é religião, ou que você está com de religião. Você tem que comunicar. Você tem que comunicar na vitrine, nas redes sociais, né, principalmente no WhatsApp dos clientes, para que eles saibam que você voltou a vender esses livros de religião ou que você começou a vender esses livros, para que essas pessoas possam repassar para outras pessoas. É aquela mágica do compartilhamento, digamos assim, das redes sociais, né? Uma Uhum. trend só vira uma trend por causa dos compartilhamentos, não por causa da entrega da rede social. Então, isso é a chave para qualquer coisa, não é só para religião, para qualquer tipo de nicho de livros que você queira vender. Por exemplo, estou vendendo mangá, então eu tenho que comunicar que eu estou vendendo mangá, porque eu não vendia até então. As pessoas que vieram aqui até agora não viram porque eu não vendia. Então, é um lançamento. Como que a gente divulga um lançamento? Divulgando, né? Como que a gente fala que para as pessoas Uhum. que eu tenho para vender? Divulgando. E essa hoje é a maior ferramenta e talvez a maior falha, digamos assim, né? De quem coloca ali religião, faz um mix de religião para a livraria, de não comunicar bem o cliente de religião, né? Boa. Aqui, né, falando um pouquinho de Bíblia, quando a gente olhou ali o que as pessoas estão lendo, né, o que as pessoas procuram para ler, a grande maioria sempre diz que procura Bíblias, né? E a gente entra num ponto interessante, né? Quando a gente olha a Bíblia, por exemplo, a gente vende muito Bíblia, né? De mais de 1.200.000 cópias de unidades que a gente vende por ano, né, Harris? A gente fechou o relatório agora de dezembro, mais ou menos 120.000 Bíblias, né? Mais ou menos a gente vende, mas e a gente não é uma editora forte em Bíblias, né? A gente tem temos várias capas, vários estilos, mas a gente não é a número um em Bíblias. A gente é a número um ali no mundo em devocionais. A gente ocupa a liderança mundial e no Brasil em devocional pocket, né? Com devocional pão diário. Então, o mercado de devocionais no Brasil, que representa em torno de 2,5 milhões, 3 milhões de cópias, né? Do Pocket chega a 1 milhão de cópias, né, Harrison? A gente chega ali mais ou menos 55% está com a gente, né? E a gente tem a categoria outros devocionais, que inclusive a gente tem aí o Café com Deus Pai, né? Que não é nosso, foi lançado o ano cerca de 4 anos, mas o ano passado estourou como o livro mais vendido do ano. É um devocional, né? Que ele furou uma bolha e as pessoas quiseram ler mais livros devocionais. Mas quando a gente procura a Bíblia, que é o livro mais vendido, né, nos Estados Unidos, é o livro mais vendido no Brasil, né, então a gente tem que saber, como o Rafa falou, qual é o estilo de Bíblia, né? A gente tem diferentes versões, né? Então a tua livraria, ela está posicionada próxima de qual igreja, né? Uma igreja Assembleia de Deus. Procura qual é a versão da Bíblia que a igreja Assembleia de Deus usa, né? É comunidade, é uma igreja batista, é uma igreja presbiteriana, porque as igrejas elas costumam usar, né, como a maioria usa uma versão, usa, por exemplo, essa versão, a Nova Almeida e atualizada, que a gente tem Bíblias da Mulher, que a gente sempre publica com essa, é a versão mais usada hoje no Brasil, né? Então é usada pelos batistas, presbiterianos, outras denominações. A gente tem a nova versão internacional, que é uma versão também que é muito utilizada no Brasil. Aqui são três muito utilizadas, né? E aí vocês vê a diversidade, né? Quando a gente fala de Bíblia da Mulher, a gente trabalha um aspecto de capa mais focado para a mulher. Quando a gente fala aqui de versão internacional, que é uma linguagem mais livre, a gente trabalha muito capas focada para o público jovem, que é um público que gosta de capas tipo leão, os estilos mais ousados, com cores dos lados, né? A gente tem a versão transformadora, que é um público que ela é intermediário, ele não é tão fácil, mas também não é tão difícil, então a gente trabalha uma versão intermediária. Então a importância de você ter, né, não é ter 100 Bíblias só de um tipo, é você ter uma certa variedade para você dar essa opção para as pessoas que estão entrando na sua livraria, né? Primordial, né, quando a gente fala de mercado, é a gente conhecer o nosso entorno. Esse nosso entorno é o bairro, esse nosso entorno é a cidade, qual é o meu potencial de mercado, onde eu estou trabalhando, quais são meus clientes, né? Meu potencial cliente para me engajar, né? Eu procurei ali, né,
há pouco ali no IA, né? Quem é Pão Diário, né? Quem é Publicações Pão Diário? Ele deu que mais ou menos isso aqui, né, Rafa? Que é uma editora interdenominacional. Isso é bem importante, porque a gente tem várias editoras que são denominacionais. Então, se você tem perto da sua livraria comunidades, você tem igrejas batistas, igrejas católicas, não adianta você comprar livros e produtos da Assembleia de Deus, porque é uma editora específica, né? A CPAD, ela é um foco em um público específico. A gente tem várias editoras hoje no Brasil que são nichadas, né? E a gente tem Nós, Pão Diário, Editora Vida, Editora Thomas Nelson, que são editoras que ela produz para todas as denominações, né? Então nós temos consumidores de igrejas evangélicas, católicas, espíritas ler os livros, porque ela não tem um foco religioso específico, né? Pelo contrário, os editores eles têm o cuidado na hora de entrar em temas sensíveis e abordar. Existe esse e existe esse modelo, para as pessoas saberem, né? Por exemplo, se um batismo existe essa versão, e as pessoas, de acordo com a sua denominação, vão aplicar, né? Então, é importante você saber, né? Você ter uma ideia disso, né? Então, o cristianismo, aqui o Rafa, quando montou aqui, ele trouxe alguns pontos que é bem interessante esse site, porque quando a gente monta, às vezes, a gente coloca na livraria livros religiosos, às vezes a gente coloca uma prateleira com todos os livros religiosos, que pode ser interessante para quem ainda não tem um livro religioso, para poder comunicar, né, que tem livro religioso tal, e as pessoas daram uma olhada. Mas a gente já tem livrarias, né, que aquelas que são os melhores cases, que estão se deslanchando, né, que são aquelas livrarias que elas enquadram o produto de acordo com o estilo do produto, né? A gente até colocou aqui um atlas. Você tem diferentes tipos de atlas. Então, um atlas religioso você coloca do lado do atlas, porque a pessoa que está procurando, ela vai chegar e vai ver as opções que ela tem. Você está procurando um planner, então você tem diferentes tipos de planner. Então, se você deixou só lá naquela banquinha de livros religiosos, a pessoa vai procurar o planner, mas não vai na banca de livros religiosos. E a gente tem planners com mensagens devocionais, com os textos bíblicos. Você procura uma agenda. Então, se tua agenda está lá junto com livros religiosos e não está junto com as agendas, dificilmente a pessoa que foi lá na livraria comprar uma agenda vai lá na categoria religiosa e fala: estou procurando uma agenda religiosa, né? Igual livros infantis, você entra com o teu filhinho lá e você quer comprar um livro para o teu filho. Então, você tem a categoria mangá, você tem a categoria mangá religiosa, você tem a categoria mangá por faixa etária de idade, né? A gente até colocou aqui, por exemplo, os diferentes segmentos, vida cristã. Então, você tem desde diário, a livros devocionais, a livros de ficção, né? Quando você parte para obras de referência, você tem livros de mártires, você tem atlas, você tem manuais. Quando você fala de livros infantis, né, você tem livros por faixa etária de idades. Quando você fala de Bíblias, daí já é uma categoria tão forte que ela é uma categoria sozinho, né? Então, assim, é muito importante a gente poder sempre aí poder colocar o produto de maneira que o teu público procura, né? Se ele procura nas categorias, a gente ir nas categorias, não ficar preso aí simplesmente a um espaço pequeno, né, Rafa? Não sei se você quer comentar algo mais sobre isso. Não, acho que é isso mesmo. Essa é a principal, digamos assim, dificuldade dos cristãos encontrarem aquilo que estão precisando na livraria. E dentro disso, uma coisa muito importante que todos já sabem, a maioria das pessoas hoje ela não quer, digamos, que uma pessoa atenda a ela, né? Ela fala, não, só estou dando uma olhada, né? A famosa só estou dando uma olhada por causa de algumas lojas que os vendedores perseguem a pessoa e tal, então todo mundo está meio vacinado e chega não, só estou dando uma olhada, mas na verdade ele vai olhar o que ele quer olhar, né? Realmente é onde ele quer procurar, né? E é como o Dilson falou, a pessoa quer um livro infantil, ela vai na seção de infantis, ela vai na seção de infantis e não vê nada que ela queria, talvez um livro religioso, que vende muito livro religioso infantil,
ela não achou, porque ela não foi lá na gôndola da Uhum. religião procurar infantil, ela foi na seção infantil, né? Ela quer um planner, ela vai lá na papelaria, no setor de planner, vai ver os planners que a livraria tem. Ah, mas não tem planner cristão? Tem, mas está lá na religião, só que ela não vai perguntar porque ela acha que todos os planners estão ali. É a mesma coisa, a primeira lá, livro da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, a gente tem um livro que é O Refúgio Secreto, que é um relato de uma família que escondeu judeus, né, dentro da sua casa na Segunda Guerra Mundial. Ele é um livro de relatos da Segunda Guerra Mundial, como se fosse um Anne Frank. Aonde estaria esse livro? Lá junto com Anne Frank, que é um relato muito parecido, digamos assim, ou lá na prateleira da religião, né? Então, esse Uhum. conceito, ele deve e precisa ser mudado, né? Por exemplo, negócios, que 2024 negócios explodiu, vender negócios, né? Os livros de negócios cristãos, com autores cristãos, por exemplo, Paulo Vieira, né? Que todo mundo conhece Paulo Vieira é um cristão, autor de best-sellers, né? E ele tem muitos livros de negócios voltados para cristão. Onde é que estavam esses livros? Na religião ou lá junto com os livros de negócios, né? Então, esse leque, para tudo que a gente pensar, praticamente, vai existir, entre aspas, a versão religião, digamos assim, né? Uhum. E as pessoas pouco mais religiosas, no sentido de querer ler mais coisas de autores cristãos e tal, por exemplo, o Paulo Vieira é um bom case, ele vai procurar isso dentro da categoria daquilo que ele está buscando, né? Uhum. Esse panorama da livraria é para tentar dizer assim, cara, não posso ter só uma estantezinha da religião, com tudo de religião lá, vamos falar de cristianismo, que é a nossa área, que daí é um pedacinho da estante da religião, né, digamos assim, menor ainda, e tentar colocar tudo ali, porque não é tudo ali, né? Tanto que, né, eu e o Hélio até já vemos conversando há uns 2 anos sobre isso, muitas editoras estão cadastrando alguns livros como autoajuda ou como outra categoria, por quê? Porque tem mais chances da livraria comprar esses livros, porque digamos que a estante da autoajuda é maior, está vendendo mais e tal, então tem Uhum. mais espaço. Só que não é um livro religioso. Só está colocando autoajuda porque os compradores ainda não entenderam que precisa expandir a religião para as outras prateleiras da livraria, né? Então essa é uma questão Boa. muito importante e basilar para quem quer com- é, é, conhecer um pouco mais do mundo cristão e os clientes do mundo cristão, né? E algo assim, eu daria de dica, vou abrir para o Harry também, para o Rafa, dar uma dica, de repente, para alguém que é uma livraria, que não tem livro religioso, né, e tem dúvidas em como começar, né? Eu não sei qual é a posição do Harry e do Rafa, a gente não combinou, mas eu diria assim, ó, por exemplo, a gente vende ali em torno de 500 mil devocionais, a gente vende sempre ali no mês de agosto, setembro para as livrarias, e as livrarias movimentam esses 500 mil livros no mês de novembro, dezembro e um pouco em janeiro. Por quê? As pessoas compram muito para dar de presente. Então você pensa assim, ó, nós vendemos lá 500 mil do pão diário, mais cento e poucos mil que a gente vende de outros devocionais, 600 mil cópias, a gente tem ali outras 10, 15 editoras, número 3, 4, 5, 6, que vende mais outros 500 mil. Então, são 3 meses que movimenta 1 milhão de cópias no Brasil. E quantas unidades você vendeu? Então, a gente falou ali do mercado de 9 milhões de Bíblias. A gente tem Dia das Mães, a gente tem o Dia da Mulher, Dia dos Pais, Páscoa, que é uma data importantíssima para nós cristãos, Natal, né? Que produtos a gente tem para fazer campanhas pensando em atender esse público que entra na livraria para comprar um caderno para o seu filho, mas que vê um livro infantil lá, né? Tá voltando às aulas agora, vai comprar papelaria, mas o filho tá lá em casa de férias. O que eu vou levar para o meu filho? A gente nunca vendeu tanto livro infantil. A gente vem aí de um crescimento, Harry, me corrija ali, né? Mas a gente saltou de 9 para quase 25% nos últimos 5 anos de crescimento em vendas, né? De livros infantis. E assim, por quê?
os pais estão preocupados em levar valores para os seus filhos, né? Que eles não fiquem só na internet e colocar um livro na mão, que é sensacional. A gente está formando leitores, né? É muito importante que as crianças tenham acesso a livros e que continuem leitores, expandindo a visão. Então, assim, eu não sei o que o Harry e o Rafa gostariam de sugerir. Antes da gente abrir para perguntas, a gente começou a falar, Rafa, se empolgamos aqui, vai ter 15 minutos, pouquinho para perguntas, mas eu gostaria de deixar esse desafio para você e para o Harry. O que que você indicaria para uma livraria que está começando, que gostaria de ter uma área de religioso? O que eu faço? Bom, vou começar respondendo porque eu não falei nada ainda. Eu tô com uma crise de tosse bem forte, então tô evitando. Gente, amarrando um pouco do que o Edilson falou, né? Ele falou sobre a questão do público que existe, né? Um público bem significativo. Não só um público, mas os números, né, que ele mostrou comprovam que existe um faturamento e uma procura pelos livros religiosos nas lojas. É, o que eu queria ressaltar mesmo é essa questão de entender o público, sabe? Se a pessoa tem uma livraria física ou quer colocar uma livraria física em algum ponto e vai trabalhar com um livro religioso, é muito importante ela conhecer o perfil do público que visita, porque a gente coloca tudo, são 80 e poucos por cento, quase 90% de cristão. Mas dentro disso a gente vai ter uma gama, uma variedade grande de cristãos e editoras focadas, né? Edilson falou, poxa, nós somos interdenominacionais, ou seja, nós transitamos bem em todas as denominações. Mas se perto da tua livraria tem uma Assembleia de Deus, por exemplo, a CPAD é indicada. Enche de livro de CPAD lá, e a CPAD vai vender muito, né? Então, não adianta assim, poxa, vou comprar então só Pão Diário que Interdenominacional, pega todos, mas é o público da Assembleia que vai na tua loja, então tem que ter o material do CPAD como preferência. Então, isso é uma questão de entender realmente o público, né? Primeiro, a gente passou por um período, quando eu entrei no ramo de livros, perto ali de 2010, 2012, onde religioso tinha esse estigma. Não, religioso não vende, né? Religioso e as livrarias eram uma dificuldade para a gente conseguir colocar material religioso. Em compensação, tinha lá o de pesca, que é o que o Dilson fala, né? Tinha o de pintura, mas o religioso não tinha muita abertura. Ao longo do tempo, a gente conquistou esse espaço, né? E pensar que existem lojas, muitas lojas no Brasil hoje, que vendem só religioso, né? Pensa que são livrarias focadas estritamente para vender religioso e elas se sustentam, né? E livrarias que às vezes têm redes, a gente tem redes de livrarias evangélicas que tem mais de 7 lojas. Então, o religioso é algo rentável, é algo muito bom. O problema que eu poderia dizer, o Rafa falou um pouquinho sobre a questão da exposição, né? Expor separado, expor um pouquinho o infantil no infantil, porque quem vai procurar infantil vai na sessão infantil e não vai religioso infantil, né? Quanto mais tem um espaço de religioso, quanto mais um religioso infantil dentro da sessão de religioso. É um desafio que a gente ainda precisa evoluir muito, né? Mas, por exemplo, ano passado eu estive visitando uma grande rede, né, uma grande loja lá do Nordeste. Aí eu fui conhecer, né, o setor de religião. E aí, misturado, tudo, religião mesmo, assim, né, a grosso modo, né, porque era tudo no mesmo, era um espaço bem grande, não era pequeno, era uma gôndola bem grande, mas misturado, assim, não era nem na questão de uma prateleira para cada coisa, não, tinha um livro espírita ao lado de um católico, aí vem um evangélico, aí tinha uma Bíblia evangélica com outra católica, aí tinha um negócio de esoterismo. Então, a pessoa que ela é evangélica e ela vai para um lugar assim onde tá tudo misturado, ela não se sente muito segura de comprar, porque ela fica com medo, ela não sabe se ela está comprando algo que é da religião dela. E isso se aplica para os outros também. Então, entender o público e ter esse carinho e esse cuidado na loja é um ponto assim que eu orientaria. Inclusive, se possível for, contratar alguém que entenda de religião, que talvez seja religioso, né? Que entenda que dentro dos evangélicos, por exemplo, existem os pentecostais, os neopentecostais, os tradicionais, né? O público da presbiteriana gosta de livros de tal editora, os livros da Assembleia de Deus vende mais na pentecostal. Entender isso faz muita diferença, porque a pessoa vai conseguir orientar ali na venda do livro de uma forma muito mais eficaz. E quem trabalha com livro sabe, né? A maioria das vezes a pessoa que entra na loja e não sabe o que quer comprar e aceita ajuda, ela compra aquilo que o vendedor indica. Então, se o vendedor não estiver bem preparado, infelizmente se perde muita venda e aí fica, não vende, não vende, mas por que que não vende? Né? Se os números mostram que vende, tá aí os números da Nielsen, não é nós que estamos dizendo. Por que que não vende nessa loja específica? Aí tem uma série de fatores, que é a exposição, capacitação. Nesse sentido, né, o Pão Diário, se vocês trabalharem com produtos do Pão Diário, a gente pode dar
treinamento, curso, a gente disponibiliza um vendedor para ficar e treinando a equipe de vendedores. Então, eu diria isso. Se, no caso do Edilson, né, que falou, se você for abrir uma loja do zero, minha sugestão é procurar um distribuidor no início para que você consiga ah, ter ali uma gama de materiais, os mais vendidos de cada editora, pesquisa quais são os mais vendidos, né? Mas ao longo prazo, né, de ter um atendimento mais específico, porque realmente é um nicho bem desafiador. E a distribuidora ela tende a ter um pouquinho de cada coisa, mas não conhece tudo que está vendendo. Então, a longo prazo, eu indico que tenha alguém que possa dar um suporte bem específico também E de aí, quais são os Meirelles, produtos. a gente tem a distribuidora Plenitude, tem a Catavento, tem a distribuidora Curitiba, que, independente se pegar materiais nossos com eles, pode entrar em contato com a gente, perguntar, Com a gente certeza, pode dar um treinamento sem problema também, né? com Bater um certeza. papo aí, né? A gente costuma treinar não só dos nossos materiais, mas também de mercado, né? Explicando essas diferenças. Então, se quiser aí, no final provavelmente vão deixar os nossos contatos, a gente também dá uma aula ali explicando por que que uma Bíblia tem 7 livros a mais do que a outra, né? Que são perguntas que sempre surgem. Por que que os evangélicos têm 60 tipos de Bíblia diferentes, enquanto os católicos só têm 2 ou 3? Então, são coisas que a gente sempre ensina e explica também numa capacitação de setor e não só dos livros da nossa editora. Beleza. Rafa, 2 minutos. É, O que que você indicaria? é uma coisa legal que eu lembrei que o Harry falou de funcionários e tal. Eu lembro que uma vez eu fui para Belém, numa livraria bem grande lá, e aí falando com o gerente, ele falou: bah, é difícil, muito difícil encontrar alguém para trabalhar na seção de religião e tal. E aí eu lembro que eu dei a dica para ele, que eu dou para todos os clientes: cara, vai na maior igreja da tua cidade, na maior, e diz: ó, eu tenho uma vaga na minha livraria e contrata alguém dessa igreja. Nós estamos falando de igreja, e se você está numa cidade que tem mais de 200, 300 mil habitantes, nós estamos falando de uma igreja que tem mais de 2, 3 mil membros, com certeza tem nessa igreja, né? E se for uma denominação, melhor. E ele contratou a pessoa de uma igreja muito grande lá, e aí um ano depois eu voltei lá na loja e ele disse: cara, a melhor coisa que eu fiz, porque tu traz toda a igreja para ser cliente da tua livraria, porque tu tem um vendedor lá dentro, entendeu? Então isso é muito legal, saber esse feedback. Mais uma dica bem rapidinho para dar, que eu daria para quem não trabalha, para quem quer começar uma loja e tal, o infantil cristão tem muito a agregar na loja de vocês. Por quê? Um ticket um pouco mais baixo que as outras editoras, e isso faz toda a diferença, porque todo mundo fala da concorrência com a internet. Quanto maior o ticket, mais desconto na internet, digamos assim, em valores reais, né? Quanto menor o ticket, menos desconto ou até mais caro, né? Na internet, muitas vezes por causa do frete, alguma coisa assim. Infantil, você não precisa, você não tem autor. Mas quem que é o autor do livro tal infantil? Ninguém olha para o autor de livro infantil. O infantil as pessoas analisam estética e conteúdo, né? Esses são os dois grandes fortes do infantil. E vende muito, muito. É a avó que compra para o neto, para o bisneto, para o filho ou a mãe. A pessoa, a compra de impulso de infantil, ela é gigantesca, gigantesca. A pessoa vai na livraria para comprar outra coisa, mas viu um livro infantil legal. É R$ 29,90, eu vou levar. Então, a compra de impulso é muito grande. E qual que é o diferencial hoje do infantil, não só da nossa editora, como vocês podem ver nos mais vendidos, tem o Thomas Nelson com 2, 3 infantis muito bem ranqueados, Mundo Cristão também, conteúdo. Hoje, poucas editoras estão fazendo livros com conteúdo, que não são aquelas 365 historinhas da Bíblia, 365 devocionais para crianças da Bíblia, animais da Bíblia e tal. Não, não são isso. Isso tá bom, tá tudo bem e tal, mas não é isso. É conteúdo mesmo, né? Valor para as crianças, caráter. Eu acho que tudo isso está Abordando fazendo a saúde diferença. mental, né? A gente acabou de Exato. lançar um que estourou agora, Saúde Mental para Criança, Diferente Como Eu, que é um livro que ensina que Deus é tão criativo que ele criou pessoas com cores diferentes, criou pessoas com estilos diferentes. Então, para mostrar a questão da diversidade dos seres humanos, como amar um ao outro, né? Então, Isso. conteúdo que agrega, né? Isso. E dentro disso que o Harrison falou também, das lojas que são específicas para só cristianismo ou né, religiosas, também temos muitas livrarias só com material infantil, para ver o tamanho do mercado que é, né? E eu daria essa dica como uma grande porta de entrada para o mundo cristão,
E aí você vai ver, se vender bastante o livro infantil cristão, porque tem muita mãe e pai cristão frequentando a minha Uhum. livraria. Então aí você vai agregando outras coisas. E eu daria essa dica, né? Legal, Lilian. Então, a gente está disponível aí, se alguém tem alguma pergunta, se a gente esclareceu ou complicou mais, né? Não, Estamos à não, disposição aí. foi super bom. Eu tenho uma pergunta, né? Acho que não sei também se vai. Como é que vocês fazem campanha de marketing e divulgação? Alguma ideia, alguma coisa, uma pincelada? Porque é um mercado, talvez, na minha concepção, um pouco diferente, é no PDV. Eu sei que rede social vocês já explicaram, Uhum. mas se puder dar uma pincelada, eu acho bem bacana. Noite de É, autógrafo, não quando, sei como é. então, quando a gente fala de campanha de marketing, a gente ainda trabalha muito marketing 1.0, que é preço, promoção, produto, né, e praça. Então, ponto de venda, porque nós somos. Por que que a gente atua muito forte com livraria? A gente trabalha muita qualidade. Então, a gente faz muito. A gente todo ano chega aqui 12 containers que a gente imprime na China, 50% a gente imprime na China, 50% a gente imprime no Brasil. Então, a percepção dos nossos materiais na livraria de qualidade é muito forte. Então, a pessoa pega um planner sensacional, capa dura, com iron em cor, todo colorido, e vai pagar, às vezes, R$ 60. Assim, não existe isso no mercado. Então, na livraria se vende muito. Então, a gente faz muitas campanhas no ponto de venda. Então, a gente faz campanha para o Dia da Mulher, é o Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, Páscoa, Dia das Crianças. A gente atua muito forte também no ponto de venda. No caso, nós, como editor, Eduardo está aí, que é o nosso diretor de marketing, a gente atua também tentando gerar demanda, né? Então, a gente tem influencers trabalhando, falando sobre produtos, tal, para tentar para gerar essa demanda lá na ponta, né? Então, em Páscoa, a gente tem campanhas com influencers falando de devocionais e as pessoas para comprarem na livraria. Então, a gente atua em vários segmentos. Mas o que eu diria para uma livraria de bairro, se a gente está falando assim, uma ideia estratégica que o Rafa falou e o Regis falou de ter uma igreja próxima grande é tentar trazer esse pessoal, né? Então, hoje, você tem essas pequenas é, papelarias ali que você faz um folder frente e verso com, sei lá, R$ 300, R$ 400 por Dia das Mães, e você fala com a igreja, ó, eu sou aqui, eles são muito abertos, eu sou aqui de uma livraria, aqui do lado, eu estou querendo ter material religioso, né? Então, se você puder deixar esse folder aí para vocês colocar na igreja, está disponível. Estou dando aí 10, 15% para os teus membros que virem. É um caminho. As pessoas que estão ali que vão pegar, poxa, aqui tem, eu posso ir caminhando, tem aqui perto, né? A gente tem esses outros caminhos online, que é fazer campanhas no Instagram, Facebook, mas eu diria, não sei se o Eduardo concorda, de fazer muito na região, né, Eduardo? Porque você consegue gastar menos, colocar ali, vou pôr R$ 50 por semana, um produto por Dia da Mulher agora em março. Então, esses R$ 50, o próprio Instagram, Facebook, né? Você vai analisar o perfil do produto, vai alcançar aqui 15 mil pessoas perto da minha livraria, é isso, né, Eduardo? Então, você não espalha, não vai concorrer a nível nacional e gastar com frete que você não é tão competitivo, né? Eu Não acho sei só se o. uma observação disso que você falou. Eu acho assim, ó, é um divisor de águas e eu, o Harrison e o time comercial vive isso no dia a dia e eu já fiz muitas vezes, posso falar com propriedade, de chegar para donos de livrarias e falar assim, eles até sabem as igrejas que tem ali próximas, eles sabem, eles conhecem o bairro, tudo, Uhum, então eles sabem. Você já foi lá conversar com o pastor uma vez, dizer, olha, eu estou à disposição, se o senhor quiser comprar Bíblia, porque as igrejas dão Bíblia para todo novo convertido, quando tem batismo, quando tem apresentação de criança, elas dão um livro também, uma Bíblia infantil, quando tem a troca de revista de estudo, eles compram a revista de estudo em algum lugar, numa livraria, uhum, muitas vezes. Então, assim, tem toda essa rotina da igreja, né? E eu acho que 90, eu acho que quase 100% dá para dizer, né, Harry, dessas pessoas diziam, não, nunca fui lá falar com o pastor ou com o padre, que seja, nunca. Então, todas as pessoas que tiveram essa iniciativa, porque você abriu um negócio e você tem vergonha, daí também não dá, né? Você tem que ir lá e dar a cara para bater e assim, ó, a fácil, todo mundo é assim. Se algo é mais fácil, eu já tenho um WhatsApp do fulano que é dono da livraria aqui da esquina, eu vou uhum. mandar um WhatsApp para ele hoje, que amanhã eu preciso que ele entregue uma Bíblia lá na igreja, porque eu esqueci de comprar e tem batismo amanhã.
Tem 5 batismos, 5 Bíblias, né? Ou tem um evento de Dia da Mulher, né? As igrejas dão livros para as mulheres, Dia da Mulher, Dia da Criança, dão livros. Então, tem toda uma recorrência de literatura dentro de uma igreja, hoje, muito grande, que se você está ali próximo e nunca foi lá se oferecer como uma opção de compra, a igreja nunca vai te ver como uma opção de compra, né? Então, isso é um divisor de águas para que as pessoas ir no pastor, conversar, e depois, aos poucos, as pessoas vão comprar naturalmente na tua livraria, porque o pastor indicou aquela livraria, que a igreja já compra e tal. E a Sim. facilidade, né? Essa facilidade faz muita diferença. A gente tem um cliente no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, é bem famoso, na Livraria Santos, tem mais de 15 lojas. Ele trabalha com distribuição e ele contratou uma pessoa exclusiva só para trabalhar com religioso visitando as igrejas. É um cara contratado especificamente só para cuidar. Ele trabalha muito com consignação, então ele pega e consigna livros religiosos para a igreja revende, depois ele vai lá e acerta. Então ele colocou pontos de venda em vários locais, em vários endereços. Uma outra coisa que é muito legal também é nessas ações de marketing da livraria, não nossa, tá, Aline, mas que eu vejo as livrarias fazendo, contação de história. Há um mês atrás eu tive em Santa Catarina, em Joinville, tinha mais de 40 crianças numa livraria evangélica de manhã, num sábado de manhã. E aí foram as crianças, os pais, e no final das contas eu vi os livros de infantis sendo vendidos, mas os pais também comprando coisas para eles, porque já estavam na livraria. Então levar o público para a livraria é um diferencial, né? Então, seria isso. Outra coisa que o Edilson falou sobre A influencers. ideia era essa, da minha pergunta, a ideia era exatamente essa, né? Desculpa te interromper, cortei seu Aham. raciocínio. Mas é dessas ferramentas, porque às vezes as Uhum. pessoas, além de não conhecerem o público, elas falam assim: mas eu não tenho divulgação, mas eu não tenho uma noite de autógrafo, o que que eu vou fazer com um livro religioso? Enfim, Uhum. é uma falta de conhecimento, eu sei disso, né? As pessoas não se esforçam. Mas a gente acaba mostrando aqui para todo mundo que as ações são muito parecidas com qualquer outro segmento de livro que a gente Uhum. trabalha. A gente não pode Sim. discriminar porque ele veio em cima de uma categoria religiosa. A ação de divulgação e conhecimento tem que ser a mesma. Por isso eu Uhum. fiz a pergunta, né? O que dá Desculpa te certo num, interromper. dá certo no outro também, né? Uhum. Uma Sim, última, exato. uma última coisa assim que eu vi que também foi um diferencial numa loja também de Santa Catarina, em Tubarão, é trabalhar com influencers da cidade. Então, tinha lá, por exemplo, uma sexóloga cristã extremamente famosa, que dava entrevista na TV e tudo. Com um monte de seguidor. A mulher aproximou ela da livraria, a mulher ficava divulgando os livros para ela, e dizendo, tem lá, tem lá. Então, às vezes pegava um público que não era cliente da livraria e com a parceria com o influencer local. O problema, às vezes, é que a gente, que nem falou o Edilson Rafa, a pessoa abre uma livraria e quer competir com um grande do mercado, com uma Amazon da Sei, vida. eu quero derrubar o preço da Amazon, né? Aí não dá. Principalmente aqui, então, não dá. Se você começar com esse pensamento, já não vai dar certo, né? E principalmente aqui, que a grande maioria dos nossos alunos, na verdade, são livrarias entrantes. Então, assim, não tem um fluxo de caixa sobrando para sair nadando. Então, você tem que inventar coisa, feijão com arroz mesmo, Uhum. no papelzinho. Se você não tem um sistema, fazer pesquisa. Você tem que dar um start de algum lugar, senão você não vai começar nunca, Isso aí. né? Mas só eu estou falando, né, gente? Alguém quer fazer alguma pergunta? Normalmente esse pessoal é tímido, sabe? Então eles com vergonha, aí depois que acaba a apresentação, eles mandam para a gente no grupo, dá para verificar isso ou fazer aquilo, sem problema nenhum, a gente vai atrás das respostas e passa para vocês, mas essa é uma oportunidade, às vezes, de vocês falarem ao vivo e a cores, né? Entrou aqui, Boa boa vai estar no noite. YouTube. Boa noite. Boa Oi, noite, boa Antônio. noite, Antônio. Deixa eu ligar a câmera aqui. Tudo bem com vocês? Tudo E, bem? primeiramente, é um prazer conversar com vocês. Vou virar um pouquinho aqui só para vocês dar uma olhada. Onde eu tô tá dia, então eu tô do outro lado do mundo, no Japão. E Deus nos presenteou com uma livraria, né? Então a gente é muito grato por isso. E ela é 100% online, 100% evangélica. Então eu Nossa, queria legal. perguntar para vocês insights de alguma dicas para justamente para ser 100% online. Porque o nosso público é um pouco limitado, né? Porque
por mais que tenha o público japonês cristão, por mais que seja pouco, né? Mas a maioria dos nossos clientes são brasileiros que estão aqui e que consomem bastante até. Mas eu queria perguntar dicas de como a gente pode, como podemos melhorar a parte online 100%. Não dizendo sobre ADS, não dizemos sobre tráfego, essas coisas, mas ah, coisas que a gente poderia melhorar por ser online, né? Não sei se Uhum. conseguiu entender muito bem assim. Você trabalha aí com material em português e japonês? Sim, 99% em português. Ah, 99% em legal. português. Eu assim, pensando não em ADS, em Google Brands, eu acho que como você trabalha com produtos brasileiros, brasileiro que está fora, ele gosta muito de lembrar as datas daqui, né? Então, você trabalhar às vezes com produto para o Dia das Mães, para Natal, eu acho que algumas campanhas que às vezes que a gente que mora fora, às vezes a gente vive no país que a gente está, mas a gente continua com o coração, né? Ainda no país de origem, né? Então, assim, comemora-se duas datas, tal. Então, esse tipo de campanha eu acho que ainda pode funcionar, né? Isso falando de material religioso, ou de consumidores brasileiros, é bem legal que a gente percebe, a gente atua no Espanha, atuamos em Portugal, e é bem interessante como o brasileiro consome muito material religioso, sabe? Devocionais, por exemplo, o devocional ele é aquela ideia de reflexão diária, né? A pessoa todo ano ela troca, todo ano ela compra um novo. Então, assim, às vezes mais de um, né? Então, Bíblias são produtos assim que as pessoas quando elas descobrem que tem disponível ali na onde elas estão, me parece que tem essa aderência, assim, né? É um desafio, claro, você está falando do público aí de 160 milhões e talvez brasileiros 1 bilhão, sei lá, mas poderia ser um pensamento, não sei se faz sentido para você. Sim, realmente, hoje o devocional ele tem um grande papel porque às vezes sabe eu acredito em Deus, mas do meu jeitinho, e eles apoiaram no devocional para ter essa ligação. E muitas das vezes já chegaram gente até a nossa livraria perguntando sobre, olha, eu não sou cristão, o que que você me indicaria para quem até então não acredita em Deus, Uhum. mas o que você indicaria para uma pessoa para começar a ler? Então, assim, de cara a gente já indica o devocional. Por quê? Porque são mensagens curtas. Se você indica uma Bíblia, ela vai ficar mais perdida, né? Então, o devocional, Uhum. como você citava, o Café com Deus Pai vendeu muito bem ano passado. Uhum. Esse ano tá, né? Mas o ano passado se vendeu muito bem. E o público brasileiro aqui tem mais cristão do que católico, né? Por mais que tem Uhum. bastante brasileiros, mais de outras religiões asiáticas, né? Shintoístas, enfim, mas a gama de clientes brasileiros são muito grandes, né? Então a gente vê um grande potencial sobre nesse nicho de pessoas que moram fora do país, que tem esse apego à literatura brasileira, né? A leitura em português, no caso. E a gente também entrega para Portugal e temos uma parceria com uma distribuidora lá, então ajuda bastante também nessa situação. A ideia é Top. formar a livraria física, né? Uhum. Tá nos projetos, mas inicialmente a gente está 100% online. Então, assim, mas obrigado pela dica, né? Sobre, Legal. sobre... Legal, Eu, Antônio. eu E um gostaria de ponto. complementar também um pouquinho. Aham. Tipo, né, eu não sei se você está trabalhando com a parte de rede social ou não, ou se é só um site, né? Mas principalmente se for só um site nesse primeiro momento, Antônio, a gente percebe uma grande diferença se nos teus anúncios tem um marketing de conteúdo dos produtos e não só a descrição fria do produto, mas que a descrição seja realmente respondendo as perguntas da pessoa, né, que está procurando aquele tipo de conteúdo, para saber se aquele livro é o indicado aquilo que ele está procurando. Se tem fotos de boa resolução que mostrem os detalhes internos do produto e também se tem vídeos. Os vídeos fazem uma boa diferença.
Então, se você tem né, já tem capacidade de ter um time de marketing, né, para essa parte do anúncio, um anúncio bem feito vende mais, a gente sabe disso. Uma segunda coisa que eu investiria paralelamente seria numa rede social. Não sei se chega a ser o Instagram aí no Japão também, o mais famoso, mas uma rede social ela te dá uma capacidade de você se aproximar mais do teu público do que do teu site, ter uma interação maior. Então, uma Hoje, rede social também te possibilita você mostrar pelos bastidores, não só o site, mas mostrar a equipe trabalhando, a equipe separando, a equipe embalando. E conforme você vai tendo já esses contatos na rede social, cada coisa que chega de novidade, cada campanha, cada promoção que você vai linkar no site, tem um potencial maior de você ter uma comunicação melhor para o consumidor final. Então, seriam as duas coisas que eu acho que seriam bem importantes assim trabalhar. hoje 70% das nossas vendas acontece pela rede social, Ótimo. pelo Facebook. O nosso primeiro contato é pelo Instagram, né? Porque por mais que estamos do outro lado do mundo, o povo brasileiro utiliza muito tanto o WhatsApp quanto o Instagram, né? Eu falo brasileiro, mas tem outras nacionalidades que também utilizam esse meio de comunicação, né? O site mesmo ele serve muito para pessoa quer comprar um livro, mas a gente percebe que ela quer mais alguma coisa, mas ela não sabe. Então a gente indica no site que ali a questão da emoção ela acaba Perfeito. colocando e comprando mais, Uhum. mais no carrinho. Então também é uma forma de vender mais. E também tem a opção de pagamento em cartão, que algumas pessoas optam por esse meio. Então, assim, 70% das nossas vendas e o primeiro contato, 80, 90% do primeiro contato é direto pelo Instagram, né? Mas obrigado pela Legal. dica também. E uma Mas eu dica tô. também, legal, Antônio, obrigado pela pergunta aí, mas essa dica que o Harrison deu, né, e até o Antônio falou que ele está no online, mas às vezes você que está com a livraria física, comece com o Instagram, né? Comece a formar essa base aí. Não tem problema se é 20 pessoas, se vai ser 50, se vai ser 100, daqui a pouco vai ser 1.000, 2.000. Daqui a pouco você faz um anúncio ali no bairro, naquela região, naquela redondeza, para alcançar 10.000 pessoas. Gente vai saber que tem a livraria. É uma sementinha que você vai plantando, porque você vai ficar com a livraria um, dois, três. Daqui a pouco você está com 4, 5 anos, você tem 1.000 clientes comprando fisicamente, mas você tem uma rede já de 15, 20 mil, que você tem um potencial de fazer uma campanha, dizendo no Dia das Mães, ei, eu tenho um presente para o Dia das Mães, ei, eu tenho aqui. E aí você pode fazer essa venda, efetivar via WhatsApp, mandar o motoboy levar, a pessoa às vezes nem precisa ir na livraria, né? E você pode se surpreender aí também, né, de ter a loja física e estar vendendo muito mais online, não precisa ter um site, gastar, investir, né? Essa porta de entrada, essa vitrine, já é um começo também, né? Ok? O Diego tá falando ali, né? O Diego Fragas, que ele Muito teve obrigado. Está fazendo Legal, uma Antônio. pergunta. Muito obrigado, viu? Agora eu tô. Deus abençoe. Ficar com Deus todos. Deus abençoe. Valeu. O Diego está perguntando que ele tem uma dúvida do caminho inverso da comercialização. Qual é a forma mais estratégica para que os livros religiosos cheguem às livrarias? O ideal é trabalhar por meio de grandes distribuidores? Poderia citar alguns exemplos? Eles já citaram, né? Mas pode falar, né, Uhum. Edilson? Então, você tem bons distribuidores, porque depende a tua livraria, se você tem uma livraria pequena, e às vezes você vai ter que comprar da Editora Vida, da Thomas Nelson, da Pão Diário, fica um pouco mais complicado. E aí você tem alguns distribuidores, como se você está no Sul, a Rede Curitiba, né, tem um distribuidor muito legal que eles trabalham campanhas. Você tem a Plenitude, que atua Brasil, mas São Paulo é muito forte. Você tem a Catavento, né, Rafa, também, que é uma distribuidora que já trabalha com livros que não são religiosos e tem no portfólio os mais vendidos religiosos também. Então, esse trabalho de pesquisa que eu acho que vai ser fundamental, né? Então, você sabe ali, a gente mostrou na pesquisa que o mais procurado, Bíblia, você tem, Rafa falou de livros infantis, você tem alguns produtos para mulher, então vou montar aqui, né, top 20 que eu devo trazer. Né? Eu tenho que trazer algum tipo de Bíblia, devocional em alguns momentos, né? Então eu sei que outubro, novembro, dezembro e janeiro, que está começando o ano, são os meses que vendem muito devocional, que as pessoas costumam dar de presente, mas começar. E
se você quer focar em algumas datas. Então, um caminho é você pegar com os distribuidores, porque tem essa facilidade. Vou pegar aqui 3 unidades dessa Bíblia, esses 5 livros infantis para me testar. É um bom começo, né? Esses distribuidores, né? Aí o Regis colocou ali, ó, Plenitude, Ebenezer, Livrarias Curitiba, Catavento, Distribuidora Boa Viagem também. Então essas aí, elas têm sempre os top 100 mais vendidos em mercado religioso, eles sempre vão ter, né? Inovação também tem. Legal. Inovação aqui em São Paulo? Isso, aham. Acatavento, inclusive a Acatavento é uma não sei se é patrocinadores, como é que é do curso aí, que auxilia bastante, né, no curso. A Catavento tem tudo, tudo, absolutamente, do pão diário, a Catavento tem tudo. Então, a Curitiba também tem tudo, a Plenitude tem tudo, são, Depende de onde ele está, né, Diego? Você também não É. falou qual a sua localização, né? Então, a gente acaba dando quase que Brasil todo para você. é, Bom, tá bom, então, gente. Ah, É Rio Rio de de Janeiro. Janeiro. Rio de Janeiro, então acho que a Catavento vai te atender. Desculpa, hein? Estou eu atravessando. Desculpa. no Rio, a Catavento atende até um dia, porque eles têm um depósito lá, inclusive, ou em um dia ou em 2 dias no máximo. E a Catavento tem aquele lance também, né, Rafa, que se você integrar com o teu sistema, você pode fazer a pré-venda ali, né? E daí pedir, né? E chegar ali em um dia, 2 dias. Isso, Então você pode ter um portfólio, às vezes, gigante ali num site, abrindo uma conta com eles, né? Trabalha E com o cliente. o É, estoque da Catavento, não com o estoque é, próprio. é, é, por isso que eles entregam D+1 no Rio, justamente por causa disso, dessas encomendas. boa. Bom, tá bom. A gente passou um pouquinho do horário, desculpe, meninos, mas acontece, né? É Todo um mundo às vezes prazer, a quer gente gosta de perguntar, falar, né? viu? E olha que o Harrison hoje, Nós. como é que você tá, Harrison? Você tá meio gripado, aí o Harrison nem falou. Mas é muito legal a Mas você gente já falar viu sobre esse mercado, né? comercial que não gosta de falar também não funciona, né? Porque aí não tem produção, comercial tem que falar, né? A gente ama esse mundo de livros, né? A gente costuma dizer aqui que É, é impossível você ler um livro e não ficar com um pouquinho daquela pessoa, né? Então a gente tenta trazer grandes obras para o Brasil e a gente ama esse mercado aí, por isso que a gente tem trabalhado muito forte no mercado infantil para produzir novos leitores, trazer coisas que vão agregar, porque a gente sabe aí o quão importante é essa área espiritual das pessoas, né? A gente malha todo dia corpo físico, a gente lê para melhorar a nossa mente, né? Mas a parte espiritual é muito importante, a gente está fortificado e os livros aí espirituais, eles dão um up na vida das pessoas, ajudam as pessoas a viver melhor, a estar melhor no casamento, estar melhor na criação dos exatamente. filhos, isso é super legal, né? É um prazer estar com Nós, vocês aqui nós e começamos sempre ontem que um curso precisar. de direitos autorais e iconografia, com muita gente também que ainda não é da área, né? Veio porque quer conhecer direitos autorais, que é uma coisa meio nebulosa no nosso segmento ainda, ele não tem um embasamento correto em cima das leis, iconografia, que também quem vai. Enfim, e ontem eu estava ouvindo exatamente esse tipo de colocação que você está falando. Gente que está começando porque quer se encontrar, porque quer fazer. E aí, obviamente, que todos têm ali em comum que é o amor ao livro, né? Todo Uhum. mundo. E que a professora de ontem até estava falando, na hora que você cair no livro, minha filha, para você sair vai ser muito difícil, né? É uma das coisas Boa, que a gente sempre está explicando, né? boa, boa. Legal. Ó, tá bom, eu agradeço vocês mais uma vez essa parceria, Edilson, Redson, Rafael, Eduardo, Casa Educação agradece e a gente espera continuar com essa parceria aí para um longo futuro. Pode contar com a gente, Tá? sempre um prazer. O pessoal que participou, se quiser entrar em contato com a gente, procura aí o Rafa e o Reri. É um prazer auxiliar vocês em dicas, na região que vocês estão, de repente que vocês estão procurando, a gente está à disposição aí. Eu falei o Harrison e o Rafa porque eu fico viajando e não estou muito aqui, então você entra em contato comigo, mas também estou à disposição, tá? Tá Deus bom abençoe a então, todos gente. aí, um excelente descanso. Amém. Muito obrigada. Tchau, Rafa, até amanhã. Tchau, tchau. Ah, colocaram aqui.
Obrigado, Rafa.